Oi, oi, gente! Arrasei na escolha do cenário hoje, né? Tô aqui no Espaço Vida, no meu consultório, mas essa não é a minha sala. A gente tem várias salas aqui e as salas são todas assim, pintadas com obras de arte. Vou tentar diversificar para que vocês conheçam aqui aos pouquinhos e aproveitem esse cenário lindo, né? A proposta do vídeo hoje é um pouquinho diferente do que eu venho trazendo aqui. É uma proposta um pouquinho mais didática, informativa e, vamos dizer, um pouco mais estruturada, porque eu realmente vou seguir um roteirinho aqui. Eu já tentei gravar esse vídeo desde o ano passado, chamando ele de leitura didática, mas eu não consegui fazer de uma forma que eu me sentia confortável e prazerosa para quem estava assistindo. Minha opinião, né? Coloquei o vídeo para rodar e apaguei na mesma hora. Enfim, a proposta é, eu vou trazer capítulos de livro ou eu vou trazer trechos de livros aqui que eu possa linkar com a minha prática profissional, que eu vá trazer aqui informações com embasamento e acabam sendo indicações que tem a ver com neurodesenvolvimento, desenvolvimento infantil, maternidade, e eu vou explicar um pouquinho dessa teoria dos livros para vocês. Eu escolhi o Nação Dopamina para ser o primeiro, porque dentro dele tem uma parte que me toca profundamente. E aí é um livro que eu já estou relendo por conta dos conceitos que a autora traz. A autora é a Ana Lemberger? Vamos saber, não sei o sobrenome, né? Não dá pra saber. Ela é psiquiatra e professora na Universidade de Stanford e ela traz vários casos clínicos que ela teve ao longo da sua carreira que são utilizados como exemplo, e dentro desses casos ela vem trazendo os conceitos relacionados às questões de dopamina no nosso cérebro. É um livro muito fácil, é um livro que prende a gente na leitura, porque a gente vai conhecendo os pacientes dela, né? Ao mesmo tempo, ela expõe uma fragilidade, um vício que ela tem e como ela também foi tratando isso ao longo da vida, com algumas estratégias dentro da área da psiquiatria dela, mas algumas outras estratégias que ela foi realmente aprendendo com os casos clínicos que ela tinha. Enfim, o livro ele é estruturado em várias partes, são 3 partes, cada parte tem 3 capítulos e ele ainda tem uma conclusão. Aí tem a nota da leitura no final, a nota da autora no final, tem os agradecimentos, enfim. O que eu separei para conversar com vocês hoje é dentro da parte 2, que é a partir da página 71 e que vai falar sobre o autocomprometimento. Dentro dessa parte 2, nós temos 3 capítulos, o capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6. Capítulo 4, jejum de dopamina, capítulo 5, espaço, tempo e significado, e capítulo 6, uma balança quebrada. Hoje eu vou falar um pouquinho de cada, mas o meu alvo aqui é falar sobre o experimento do marshmallow, que ela cita ele dentro do tema espaço, tempo e significado, que fica na página 111. Ele está aqui no finalzinho. Só que dentro da parte do experimento do marshmallow, eu olhando para o lado errado, ela traz também o conceito de autocomprometimento. E por que eu quero trazer isso daqui? Eu vou relacionar o experimento do marshmallow com questões de maturação cerebral da infância, mas são questões que a gente precisa treinar, amadurecer e entender como aplicar isso na nossa vida ao longo da vida toda. Então, quando a gente tem essa base teórica muito clara, fica fácil da gente utilizar essas estratégias, tanto como profissional como pessoa. Eu vou ler para vocês o trechinho do experimento do marshmallow, para quem não conhece. É um experimento que eu já conhecia, já estudei ele em outros momentos da minha vida, e há uns 3 anos atrás, época da pandemia, ele ficou famoso porque os pais, famílias, mães,
sem saber o fundamento desse experimento, qual a base científica daquilo, como orientar a criança dentro daquele momento para fazer o teste. Eles simplesmente ligavam a câmera e colocavam a criança ali sem entender o porquê, a função daquilo ali, como intervir, enfim. Eu julgava horrores quem estava fazendo aquele experimento. Mas julgava até a parte 2, né, gente? Eu só falava, querido, isso daí nada é a mesma coisa. Enfim, é aquele experimento, eu vou deixar o link do experimento aqui, porque tem vários vídeos no YouTube de acordo com o experimento certinho, tá? Tem vários vídeos aqui de várias crianças sendo testadas. O experimento do marshmallow foi uma série de estudos conduzidos no final da década de 1960 na Universidade de Stanford, pelo psicólogo Walter Mischel, para analisar a recompensa adiada. Aqui temos um conceito. Nesses estudos eram oferecidas a crianças entre 3 e 6 anos, dentro da primeira infância, auge da maturação cerebral, uma escolha entre uma pequena recompensa entrega imediatamente, que era o marshmallow, ou 2 pequenas recompensas, que eram 2 marshmallows, se a criança pudesse esperar por 15 minutos sem comer o primeiro marshmallow. Ou seja, a criança estava trabalhando autocontrole ou controle inibitório, tempo de espera, autorregulação. Só que para crianças de 3 a 6 anos, isso é nível hard de autocontrole, porque elas estão no auge da maturação cerebral. Durante esse tempo, o pesquisador deixava a sala e depois ele voltava. O marshmallow era colocado em um prato sobre a mesa numa sala sem outra distração, nenhum brinquedo, nenhuma outra criança. Ou seja, não dá pra gente fazer esse experimento com o irmão e a televisão ligada não, tá? O propósito do estudo era determinar em que momento a gratificação adiada se desenvolve nas crianças. Estudos subsequentes analisaram que tipos de consequências na vida real são associados à capacidade, ou falta dela, de adiar uma gratificação. Isso daqui já nos diz um pouquinho sobre a gente manter a dopamina, a gente ter a dopamina durante o processo e não ter o nível elevado da dopamina quando a gente tem a gratificação, quando a gente tem o resultado, quando a gente alcança aquilo ali. O momento que a dopamina está em alta é o momento da busca. Então, já dá para associar aí. Os pesquisadores descobriram que cerca de 100 crianças, 1/3 esperou o suficiente para conseguir o segundo marshmallow. A idade foi um determinante importante. Quanto mais velha a criança, mais capacitada ela está a adiar. Em estudos complementares, crianças que conseguiram esperar pelo segundo marshmallow tenderam a ter melhores notas nos testes de aptidão escolar, melhor capacidade educacional e, em geral, foram adolescentes mais bem ajustados social e cognitivamente. Ou seja, esse estudo, gente, ele teve uma análise por anos, eles acompanharam a vida dessas crianças que apresentaram os resultados e eles foram fazendo esse comparativo. Entenderam? O tanto que é importante a gente dar o estímulo das questões relacionadas ao controle inibitório, ao tempo de espera. Isso faz parte da maturação cerebral. Ok, estamos dentro da primeira infância, isso já acontece naturalmente. Mas quando a gente traz uma intencionalidade para esses momentos, é muito melhor para a criança ao longo da vida, né? Para a criança não, para essa pessoa ao longo da vida dela. Um detalhe menos conhecido do experimento é que as crianças faziam durante 15 minutos de esforço para não comer o primeiro marshmallow. Os vídeos que a gente assiste, a gente não sabe o que elas fazem durante esses 15 minutos. A gente só assiste o pesquisador colocando o marshmallow e o resultado, as cenas picadas, né? Os cortes mais bonitinhos durante esses 15 minutos. Mas olha só o que as observações analisaram, o que os resultados já trazem de análise. As observações dos pesquisadores revelaram uma concretização literal de autocomprometimento.
As crianças cobrem os olhos com as mãos, viram de costas para não ver o prato, começam a chutar a mesa, puxam suas Maria Chiquinhas ou afagam um marshmallow como se ele fosse um animalzinho de pelúcia. Cobrir os olhos e virar de costas lembra um tipo de autocomprometimento. E aí, dentro desse capítulo, a autora, ela traz os tipos de autocomprometimento pra gente. Vou dar uma pausa no experimento aqui só para trazer para vocês. Na nossa vida, quando a gente vai usar alguma estratégia de autocomprometimento para atingir algum resultado, existem 3 formas de autocomprometimento que a gente pode usar. E aí eu tô com a minha cola aqui, para lembrar de todas. Por isso que eu falei que esse ia ter roteiro. A gente tem o autocomprometimento físico, que aqui, esse da criança cobrir o olhinho, sabe? É para ela não enxergar realmente, então ela está segurando o físico dela, a vontade motora dela de ter aquilo ali. Tem o comprometimento cronológico e o comprometimento categórico. Nesse capítulo, a autora fala maravilhosamente bem sobre os 3, trazendo tanto exemplo comparativo dentro do experimento do marshmallow, quanto outros exemplos dos casos clínicos dela. Puxar as Marinhas Chiquinhas sugere o uso da dor física como distração, algo sobre o qual me estenderei adiante. Mas afagar o marshmallow, fazer carinho no marshmallow, essa criança, em vez de virar de costas para o objeto desejado, ela fez dele um mascote, precioso demais para comer, ou no mínimo, para comer compulsivamente. Ou seja, a criança, ela mudou a função daquele marshmallow ali para que ela se apegasse a ele e ela conseguisse se conter e não comê-lo. Aí aqui ela cita um exemplo da Jasmine, que é uma paciente dela, que ela linka com essa informação, enfim. Aí aqui ela fala: esse passe de mágica metacognitivo, transformando um objeto de tentação num símbolo de controle, ajuda o ser humano a se abster. Então vamos lá. Aqui ela já citou sobre os 3 tipos de autocomprometimento, né? E eu vou abrir um pouquinho para vocês a partir desse experimento do marshmallow. Ela não traz o experimento em outros momentos do livro, mas aqui a gente consegue enxergar isso dentro da maturação cerebral. Eu escolhi ele porque eu sei que tem muitas mães aqui e a gente precisa entender o que a gente pode exigir da nossa criança dentro da faixa etária que ela está. Em vários momentos da primeira infância, a gente precisa respeitar o desenvolvimento fisiológico, a maturação cerebral. Não adianta a gente pedir uma criança de 2 anos para correr 10 quilômetros. O corpo dela não está preparado para isso. Da mesma forma funciona o nosso cérebro. Não adianta a gente exigir controle das emoções, autorregulação, controle inibitório, se o cérebro da nossa criança não está pronto. Aqui ela tem uma frase muito legal que eu acho que dá pra gente levar pra nossa vida, tanto pra nossa vida prática quanto a nossa vida reflexiva, quando a gente pensa no outro, quando a gente quer mudar alguma coisa. Ela fala que o autocomprometimento é uma maneira de ser livre. Se a gente consegue utilizar das 3 estratégias do autocomprometimento físico, ou cronológico, ou categórico, a gente consegue estruturar a nossa vida de uma forma progressiva, que a gente consiga colocar nossas metas, traçar um plano para atingir, e aqui a dopamina tá, traçar um plano para atingir e alcançar o nosso objetivo. Eu destaquei algumas frases aqui que vão ajudar a contextualizar tudo isso que eu disse. Para o vídeo não ficar muito longo, já deu para dar uma clareada, né? E aí eu só pincelei o que ela diz para que vocês se aprofundem no tema, se for do interesse. Ela cita uma outra frase aqui que eu destaquei para vocês. Aviso que o autocomprometimento não é uma garantia de nada. Às vezes, a própria barreira, a barreira que a gente coloca, física, cronológica ou categórica, ela passa a ser um convite a um desafio.
resolver o enigma de como conseguir o seu objetivo, a sua droga, enfim, torna-se parte da atração. Então, a gente precisa também ver qual que é o perfil, como que essa pessoa que está traçando as suas metas, os seus objetivos, como que ela está lidando com esse autocomprometimento, como que isso vai refletir individualmente. E isso a gente só consegue discernir tendo em vista o que essa pessoa já viveu no contexto de vida dela, o que ela tem de experiência. E isso vai afetar com certeza pra gente trabalhar esse autocomprometimento. Enfim, eu dei uma pincelada, espero que vocês tenham gostado. É um livro que vale super a pena. O meu já tá bem acabadinho, porque eu leio, releio, e eu gosto de maturar as ideias que ela traz aqui, os conceitos que ela traz, porque ela traz isso de uma forma muito prática no consultório, né? E eu estou aqui trabalhando com muitas crianças de primeira infância e enxergando a necessidade de treinar, de estimular e de ajudar esse processo de amadurecimento cerebral dentro da primeira infância. É um vídeo muito importante para profissionais, mas para pais também. Não dá pra gente exigir além do que a criança está pronta para nos oferecer nesse momento, mas dá pra gente exercitar, estimular e trabalhar, ok? Espero que vocês tenham gostado. Preciso saber para que eu traga mais vídeos nesse formato. Leitura didática mesmo, né? Beijo, até o próximo.